way back a year ago. Olá, sejam bem-vindos ao Desenrola Podcast, que hoje traz um tema e um convidado muito especiais, né, Viquinha? É verdade, Mi. Hoje a gente vai falar principalmente sobre propósito, entender melhor como é que a gente tem um propósito ao longo de uma vida inteira e as vidas que a gente pode viver dentro de uma vida, os ciclos, né, e como eles vão se renovando. A gente traz à mesa, né, aqui agora de uma forma mais descontraída, uma pessoa muito querida e que tem muito a agregar pela experiência que traz. Então, seja bem-vindo. Doutor Eumano, aqui será apenas Eumano, né? Isso. Desenrole-se pra gente, fale um pouquinho de você. É um prazer imenso estar com vocês, né? Eu que acompanho o Desenrola desde os episódios iniciais. É uma satisfação imensa poder estar junto com vocês e conversar sobre essa experiência de vida que você tanto assinalou nesse primeiro momento. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com você e com as conversas que a gente teve inicialmente. É possível viver uma vida sem paixão? Não, eu acredito que não, né? Eu acho que a paixão é a força motriz, né? Você tem que, de alguma forma, estar apaixonado por alguma coisa ou por alguém, ou pela sua profissão, ou por alguém com quem você esteja em relacionamento, mas a paixão, sem sombra de dúvida, é a força motriz da vida. E o que faz o seu coração bater forte? As artes, de uma maneira geral, desde a arte da medicina, as artes plásticas, a música, a literatura, o cinema, a pintura, a escultura, isso me sensibiliza e faz meu coração bater mais forte, sem sombra de dúvida. Para quem não conhece o Doutor Eumano, né? Aí são 77 anos de estrada, muito bem vividas, dentro da medicina, agora com um espaço mais cultural também. Participou de um movimento dos médicos na época da ditadura militar, né? Então, deu a sua contribuição até política também. E acho que demarcou muito bem como as paixões podem estar presentes na nossa vida e os propósitos também vão se renovando, né? Então, eu queria saber sobre a sua opinião em relação ao propósito. A gente só tem um propósito de vida? Ou como é que a gente faz para encontrar um propósito? O propósito de vida está muito relacionado com a sua vivência. Na realidade, é a razão de viver, né? É o que lhe motiva, né? Sem um propósito de vida, eu acho que a vida fica muito insípida, sem motivação. Você tem que ter algo que lhe impulsione, que lhe faça caminhar e lhe faça querer mudar o mundo, né? O propósito de vida tem isso também, fazer com que você contribua para que o mundo se torne melhor. Eu acho que isso é a razão de viver, pelo menos a minha. Eu acho que a grande maioria das pessoas também tem o seu propósito de vida com um objetivo semelhante. Tem uma definição de bem e de mal que relaciona o que é mal é o bem que a gente quer só pra gente, e o que é mal e o que é bem, bom, é o bem que se faz para todos, é aquilo que é bom para todo mundo. E na percepção da sua trajetória, tem muita relação e conexão em fazer o bem para o outro, né? Desde o exercício da medicina na sua pureza, né? De realmente entregar saúde para as pessoas, não uma coisa mercantilista, e vivenciar o apoio ao próximo, com os amigos, os familiares, como você sempre faz. E aí, por outro lado, puxando para uma outra questão, muitas pessoas falam assim, é difícil ser bom nos dias de hoje, porque o mundo é muito árido, muito cheio de dificuldades. Como você consegue equilibrar esses dois lados, de ser uma pessoa boa, sem ser uma pessoa, vamos dizer assim, inocente, ou deixada, ou passada para trás, facilmente passada para trás nesse mundo de tantas espertezas, por assim dizer? Eu acho que não é difícil, porque na realidade isso está muito relacionado com valores, né? Você não consegue agir de uma maneira maléfica em relação ao outro se você é visceralmente bom. Vai contra a sua própria forma de viver, de vida, você fazer uma maldade para alguém, ou você projetar alguma coisa maldosa para alguém, porque isso vai terminar
lhe fazendo mal. As pessoas conseguem ler nas entrelinhas a maldade, né? Mas eu acho que é tão desgastante você viver dessa maneira. Quer dizer, você não consegue vivenciar plenamente os momentos felizes que você tem, porque você está sempre imaginando que aquele momento feliz que você está tendo pode ser provocado por uma atitude que alguém vai, de alguma maneira, fazer uma maldade com você, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E é tão difícil você não ser generoso num mundo tão cruel. É muito mais fácil e é muito mais benéfico você praticar o bem, né? Você... Acho que vai muito de valores, viu, Michele? Acho que vai muito de formação, de educação, né? De não querer sobrepujar o outro de uma maneira a fazer com que o outro seja prejudicado. Eu acho que passa muito por isso. Eu achei tão bonito, porque geralmente a gente tem a percepção de que se o mundo tá mal, então é difícil eu ser bom. E você trouxe uma ideia inversa a isso, né? Se o mundo tá mal, é difícil eu não ser bom. Porque se o mundo tá precisando tanto da minha bondade, como é que eu não vou ser generoso, né? Achei isso muito legal. Você falou no início sobre uma das suas paixões, que é a arte, toda a expressão de arte. O que é arte? Arte é vida. Eu acho que é impossível você ter uma vida plena se você não tiver alguma afinidade pela arte. E aí entenda por arte tudo isso que sensibiliza o ser humano, né? A fotografia, a pintura, a escultura, a música, o teatro, a literatura. Tudo isso são manifestações de arte e que, de alguma forma, sensibilizam o ser humano, né? Não há razão de viver se você não tiver algum tipo de sensibilidade pela arte, né? É uma razão maior de vida, né? E ela Uma motivação maior. precisa necessariamente ser algo erudito ou pode ser popular? Não, eu vejo arte, por exemplo, teve uma época que eu viajava muito pelo interior e eu passava férias na casa dos meus avós e eu ia para a feira para ver as manifestações dos repentistas ou então dos cordelistas. Aquilo é uma expressão de arte, é uma forma de arte, né? Não precisa obrigatoriamente ser erudito para você ter conhecimento ou gostar de arte. Falando de cultura popular e entrando aqui um pouquinho no mundo pop, na música pop, né? Tem uma cantora que se chama Billie Eilish e ela tem uma música que se chama Olhos de Oceano, fazendo a tradução aqui literal. E ela diz assim: você realmente sabe como me fazer chorar. Quando você me dá esses olhos de oceano, eu estou assustada, eu nunca caí de tão alto caindo em seus olhos de oceano. E a gente percebe que aqui tem um tom melancólico, né? Mas você nos apresentou uma expressão que vai um pouco num caminho oposto a esse, mas que também fala de oceano. Então, eu queria que você falasse aqui para o nosso público o que é essa expressão de momentos oceânicos. Bom, essa expressão, na realidade, é de um escritor, de um Prêmio Nobel de Literatura, em 1945, e ele descreve os momentos oceânicos como momentos de integração do eu com o universo. Então, são momentos de felicidade plena, que são instantes de felicidade plena, onde você está integrado com a natureza, né? E esses momentos, eles são muito fugazes, são instantes, na realidade, que algumas pessoas os vivenciam mais do que outras, né? E esses momentos oceânicos, eu acho que é o que cada um de nós busca, na realidade. Alguns chamam isso de felicidade, né? Então, a felicidade talvez seja exatamente a vivência desse momento oceânico em que você está integrado com a natureza, com o eu superior, com o universo. Uma pessoa incrível, com um conhecimento de mundo gigantesco, né? Acho que quem convive
pouquinho que seja contigo consegue absorver esse seu lado vivo. Eu acho que a palavra é essa, vivo. Você é uma pessoa viva, que aproveita a vida, que é curioso, que é apaixonado por tudo e por todos, né? Você tem um jeito muito especial e singular de ser. E uma pessoa que fez uma caminhada por Compostela também, né? Fez o caminho de Compostela e já tem planos de fazer de novo, né? O que que você trouxe desse caminho, dessa caminhada, e qual seria a essência disso para te motivar a ir de novo lá? Eu fiz o Caminho de Santiago motivado muito pela doença que meu irmão tinha, né? Que meu irmão teve, né? E, em função disso, eu precisava aceitar esse diagnóstico, né? Ele teve um diagnóstico aos 70 e poucos anos, ele teve diagnóstico, acho que na hora dos 70 anos, ele teve um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E nós, a vida inteira, sempre fomos muito ligados. E eu antevendo o que é que iria acontecer, né? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença estigmatizante, ela leva o indivíduo à perda da fala, a perda de movimentos, etc, etc, etc. E eu precisava absorver como é que seria a vivência com ele, com esse diagnóstico, né? Então, o caminho me serviu muito para isso, né? O Caminho de Santiago, na realidade, eu não o fiz totalmente, eu fiz somente 300 quilômetros. Mas lhe permite caminhar com você mesmo, né? Você caminha sozinho, normalmente. Eu fui em grupo, mas cada um tinha o seu ritmo, né? E me permitiu que ao longo desses 300 quilômetros eu fizesse uma viagem interior também. E durante esse período todo de caminhada, eu fui entendendo, né, a natureza da doença dele e qual seria a minha missão a partir dali. Na medida do possível, minimizar, mitigar o sofrimento dele. Então, a viagem teve o caminho teve esse papel preponderante na minha vida, né? Me fez tornar uma pessoa melhor. E vai fazer de novo o caminho. Agora motivado. A motivação vai aparecer, né? Eu quero quando completar 80 anos, eu quero fazer de novo. E aí, a motivação, não sei qual vai ser, mas provavelmente alguma coisa tão significante como foi a primeira vez que eu fiz. Acho que aqui já vamos nos encaminhando para o final, né? Embora dê para conversar uma tarde inteira, como a gente de fato fez da última vez aqui, nessa mesma sala. Então, agradecer, doutora Eumana, e dizer, acho que como o propósito, eu acho que a gente vai encontrando ao longo do caminho, né? Como foi até essa caminhada que o senhor falou, que foi entendendo, foi com um propósito, né, que é mais do pedido e tudo, e vai fazendo uma compreensão ao longo do caminho. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa própria vida. O senhor traz aqui a sua experiência, e a gente fala de propósito de uma forma ampla, fala do propósito das criações também, né, da arte, da cultura. Eu acho que aqui sem a intenção de desmerecer qualquer produção cultural, mas até para a gente se apropriar também e entender do nosso papel no momento da nossa escolha, né? Porque se estamos em um mercado de consumo e a cultura também se tornou um produto, é um produto cultural, né? Então nos cabe escolher da melhor forma e não dizendo que a gente não possa consumir. Eu, particularmente, abrindo aqui a minha vida, eu consumo. Assim, de Léo Santana a Emicida eu tô consumindo, entendeu? E eu acho que tem momento para tudo e tem espaço para tudo, né? Então, eu acho que muito mais do que a gente estigmatizar, que eu acho que não é a intenção de nenhum de nós aqui, é a gente entender também que se existe espaço para esse tudo, que a gente realmente abra para esse tudo, né? E não fique apenas no que nos é vendido como sendo aquilo que deve ser consumido e só aquilo deve ser consumido. Então, acho que hoje, mais que tudo, o Senhor vem abrir horizontes,
vem expandir, vem mostrar a partir de um lugar de quem já caminhou um pouco mais do que nós. Então, por isso, nessa montanha da vida, tem uma visão um pouco mais panorâmica e, com isso, abrilhanta, assim, e nos enriquece profundamente. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço. Agradeço a vocês pela oportunidade. E eu tenho certeza que o podcast ele vai se firmar como um ponto de encontro de pessoas que vão ter muito a acrescentar a quem continuar acompanhando como eu. Ah, Tá que bom? lindo. Obrigada, doutor Eumano, meu querido amigo. E para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, @Desenrola Podcast, tem também YouTube, Spotify, já manda esse episódio aí para aquela pessoa que você gosta, para quem você acha que pode se identificar com o nosso conteúdo. É isso mesmo, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até! Way back a year ago.